bom dia a você que nos acompanha todos os sábados aqui na telinha da SIC TV, começando mais um Viver Bem, falando de qualidade de vida, de bem-estar, de saúde. A cada sábado a gente busca, com auxílio de especialistas, trazer um novo tema para levar informação para você que nos acompanha fielmente na telinha da SIC TV. Então, muito bom dia, obrigada mais uma vez pela sua companhia. Bom, atividades simples do dia a dia podem se tornar desconfortáveis para algumas pessoas que sofrem com a condromalácia patelar ou condropatia patelar. Para explicar um pouco mais sobre a doença da cartilagem articular, nós recebemos hoje o ortopedista Guilherme Pitan, que é muito bem-vindo aqui com a gente, para a gente entender um pouquinho sobre essa patologia. Pode chegar, doutor. Tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Vamos sentar para a gente ficar um pouquinho mais à vontade e entender sobre esta patologia, como ela pode afetar a vida das pessoas e o que é possível ser feito hoje na medicina. Então, para a gente entender sobre o problema, o que é a patela e o que é a cartilagem? Certo, são duas coisas diferentes, né? Quando a gente fala em cartilagem, nós falamos na estrutura que recobre a parte do osso em relação às articulações, né? Então, não necessariamente somente a articulação dos joelhos, mas várias outras articulações, como o cotovelo, o ombro, né? A patela nada mais é que um osso grande, como por exemplo, eu trouxe um modelo para vocês entenderem, essa é uma estrutura do joelho, né? Então, nós temos 3 grandes compartimentos, que são os compartimentos aos lados, né? Então, medial e lateral, e a patela, que é exatamente esse ossinho que fica em contato com o osso da coxa, né? Ao final. É um ossinho mesmo que a gente tem na parte da frente. Exatamente, ou a famosa rótula, né? Que seria essa parte da onde a gente fica sobre, né? Então, a cartilagem recobre essas estruturas, né? E aqui, no caso, sobre a patela. Certo. E o que é a condromalácia? Quando a gente já entende ali o que é a patela e também a cartilagem. A condromalácia, na realidade, é um termo usado mais antigamente, né? Hoje a gente fala mais sobre condropatia patelar ou a síndrome patelar, certo, né? Porque se a gente for pensar em termos sobre condromalácia, a gente vai estar falando de termos técnicos utilizados, principalmente ficou muito famoso por conta dos radiologistas laudarem isso, né? Como classificações ao termo das condições da cartilagem, né? Ou estágios em que isso se tenha de lesões, né? Então, hoje a condropatia patelar nada mais é do que o início, né? Por exemplo, de uma síndrome maior em relação a essas lesões na cartilagem. É uma lesão na cartilagem, então? É uma lesão na cartilagem, ou o início dela, né, principalmente. Porque podem existir outros tipos de condropatias ou somente a patelar? Na realidade, nós falamos sobre estágios, né? Então, se a gente for falar basicamente da condromalácia ou estruturalmente sobre isso, a gente vai estar falando mais sobre o amolecimento dessa cartilagem ou a fase inicial desse desgaste. Então, existem diferentes graus da doença? Existem lesões que são maiores, né, em que podem atingir o osso que está abaixo dela, né, ou na realidade onde ela se estrutura, né? Então, lesões maiores, aí sim nós vamos ter outros tipos de sintomas, né, relacionados. A gente pode entender essa lesão como uma doença, doutor, ou não? Sim, na realidade o início, né, da condropatia, ela pode estar atrelado ou não aos sintomas, né? Então, se a gente começa a ter alguns tipos de inchaço, se a gente começa a ter dores, né, sobre isso, podemos dizer que a gente tem um grau inicial. Mas isso é importante entender que, na realidade, esses sintomas, às vezes, as pessoas não vão tê-los, né, ou serão pessoas assintomáticas e podem descobrir isso, na realidade, através de exames, né? É uma condição comum? É muito comum. Muito comum e muito comum do dia a dia, né? Então, dores relacionadas a esse tipo de lesões podem ocorrer através, principalmente, de esportes ou através, principalmente, de não fazer exercícios adequadamente. Qual que é a idade? Então, em média, geralmente, as pessoas que não têm uma carga genética para isso, né, ou têm uma estrutura normal, em torno dos 40, 50 anos, geralmente é a média dessa população começar a iniciar com dor.
mas pode também ocorrer em outras idades. Com certeza. Então, nós temos lesões diferentes, né, então, que podem, por exemplo, acometer na primeira infância, né, ou na adolescência, e em termos de zonas estruturais ou lesões maiores, a gente pode estar falando de pessoas em média de idade de 40 a 50 anos, e quando vamos falar das pessoas mais idosas, já estamos falando de uma degeneração muito maior, né? Ocorre mais em homem ou mais em mulher? A mulherada geralmente é a grande campeã aí dos sintomas, né? As mulheres, elas têm uma estrutura, né? Quando a gente vai falar sobre principalmente o osso da bacia, né? Que é uma bacia geralmente maior, porque é justamente para acomodar o feto. Isso pode mudar estruturalmente o eixo, né? Por onde a gente caminha ou faz a carga. E isso geralmente faz com que as mulheres sintam um pouco mais dor, porque tem uma diferença maior de eixo em relação aos homens, né? Se a gente for pensar ali, doutor, tentar orientar a população que está nos assistindo, claro, a gente sabe que sempre deve buscar um especialista, né, um auxílio médico, mas para começar o start, de que está havendo assim a necessidade de buscar esse auxílio, que região do joelho dói normalmente? Então, geralmente a gente tem muitas dores na frente, né? Se você tem muitas dores na frente, na região do joelho, se isso te incomoda ficar muito tempo sentado ou muito tempo em pé, né? Por exemplo, para subir e descer uma escada, né? Geralmente as pessoas sentem um pouco mais de dor. Ou inchaços recorrentes no joelho, seria importante buscar um profissional da sua confiança para poder fazer uma avaliação melhor. Então, os sinais e sintomas seriam dores no joelho, inchaço, a rigidez ali de repente dessa região? Dependendo do grau, né, da lesão, ou se às vezes se solta um pedaço dessa cartilagem, a gente pode estar falando de um travamento, às vezes até no joelho, e uma dor aguda, né? Não uma dor já mais recorrente. Estalar, o barulhinho que o joelho faz, isso então, é normal ou não? Essa é uma pergunta muito comum também, né? Sobre os estalidos ou os famosos crack-crack, né? No joelho. Isso está muito relacionado, às vezes, ao início, né? De como a gente está falando até da condromalácia. Só que, às vezes, isso é assintomático. Ou seja, eu escuto esse crack-crack ou então eu escuto esse estalido, mas isso não é doloroso, tá? Quando isso se torna mais doloroso, a gente pode estar falando de lesões maiores, né? Então, a estabilização muscular para esse tipo de lesão ou esses escutados desses estalados, a gente pode estar falando no equilíbrio, na realidade muscular, isso tende a diminuir. Principais sinais e sintomas a gente já entendeu, e quais são os tratamentos disponíveis hoje? Você vai entender depois do intervalo, que é bem breve. Então, você de casa, continue conosco, a gente volta já. Já estamos de volta com o Viver Bem, hoje falando da condropatia patelar, entendendo um pouquinho dessa patologia que afeta principalmente mulheres, causando desconforto, atrapalhando na qualidade de vida. Quais são os primeiros sinais e sintomas e quando você deve buscar o auxílio médico? Nós estamos recebendo o ortopedista Guilherme Pintan aqui conosco para nos ajudar a entender, então, um pouco da patologia. E um dos tratamentos utilizados na condropatia patelar é a fisioterapia. A nossa repórter Rafaela Fagnani foi acompanhar um pouquinho do tratamento de uma paciente que eu acho que eu conheço, gente. Vamos ver? Com os movimentos do dia a dia, como dirigir forçando o joelho com o pé na embreagem ou simplesmente subir escadas, podem causar dores aos pacientes que têm condromalácia patelar. O fisioterapeuta explica sobre essa doença e fala dos exercícios para amenizar as dores. A condromalácia ela é um desgaste da cartilagem da patela. Então, quando a gente fala de desgaste de cartilagem, atualmente ainda não temos cura para a cartilagem. Regenerar a cartilagem não tem. Temos estratégias para que ela se estabilize ali, né? Tanto na parte da fisioterapia quanto na parte médica, né? Tem estratégias para que diminuam-se os sintomas que ela gera. Em si, a condromalácia ela não gera dor. O que gera dor? Os desequilíbrios musculares que geram sobrecarga no joelho e, por consequência, vão gerar dor. Tá? Então, a condromalácia, atualmente, ela não tem cura. Ela tem como se estabilizar. Como a gente fazer com que ela não ultrapasse os graus. Então, ela é assim.
grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. No grau 4 ali, chegando para o grau 5, aí a gente já pensa em uma estratégia mais invasiva, que já é a parte médica ortopédica, que é a cirurgia, né? De alguma forma fazer alguma cirurgia para minimizar os sintomas desse problema. E essa tua paciente aqui tá em que grau? Ixi, a Renata é grau. E quais são as estratégias que você faz com ela? A Renata ela tem um grau 3 de condromalácia, né? O que a gente percebeu na avaliação da Renata? Que o treino dela, antigamente, focava-se mais na parte anterior da perna, que é o quadríceps. E o então, pernão. se a gente avaliar ela de frente, o quadríceps dela era gigante. Mas as outras musculaturas que também equilibram o joelho, equilibram as sobrecargas quadril e joelho, né, ficavam mais fracas. Então se focava muito no quadríceps, que a estética fica mais bonita, a mulher tem o pernão, etc e tal, mas na mecânica, né, adutores, abdutores, flexores ficam de canto, se malha menos. Então isso gera sobrecarga. Então todo o equilíbrio está só aqui, né? E as outras musculaturas que ajudam a proteger o joelho estão fracas. Então o que aconteceu? Por se trabalhar tanto a exigência do quadríceps, ela gerou sobrecarga na patela, isso provavelmente gerou o desgaste da patela dela. Chegou lá grau 1, grau 2, grau 3, né? Quais as estratégias que a gente tem para que ela melhore esse quadro? Porque já deu uma melhorada, né, Renata? Já deu uma melhorada. Então as estratégias na fisioterapia, primeiramente, quando ela chega para avaliação, nós vamos fazer testes. Vamos testar, vamos realmente confirmar o diagnóstico clínico. Porque normalmente o paciente já passou pelo ortopedista, já fez uma ressonância, né? Lá foi constatado que ela tem uma condropatia, que viu-se o desgaste da patela, né? Aí quando ela chega na fisioterapia, a gente vai avaliar a funcionalidade. Vamos fazer alguns testes que vão confirmar, né, que realmente ela tem um desgaste. São testes subjetivos que geram desconforto. Esse teste deu positivo, então, fica mais próximo ali do diagnóstico do exame, né? Renata Beccaria começou a sentir dores aos 23 anos, fazendo exercícios físicos. O fisioterapeuta Magno mostra como é a avaliação e os principais testes no joelho específico para a doença de condromalácia. O primeiro teste que eu faria para saber se ela tem alguma folga, né, nesse joelho que pode comprometer ali a cartilagem da patela é o teste de gaveta. Então eu me posiciono apoiando o pé dela e faço uma tração anterior no joelho. A gente chama de gaveta anterior, né? Esse teste ele vai me falar se tem folga no joelho, né? Se tem uma possível lesão, fora a lesão de cartilagem, se ela tem uma possível lesão ligamentar, né? Por exemplo aqui, não. O joelho da Renata está estável por esse ligamento, ele não vem para frente nem vai para trás. Então os dois ligamentos principais aqui do joelho estão íntegros, né? Isso é uma forma de identificar de modo geral. Como eu falei, eu não avalio só a patela, eu avalio o joelho de forma geral, né? Outro teste que me ajuda a identificar também, movimento de flexão e extensão. Opa, o joelho da Renata estala muito. Estalido é problema em si? Não, se ele não te gera dor. Começou a estalar, mas toda vez que estala dói. Aí a gente fica em alerta para poder avaliar se realmente esse estalido é por um problema ou se é já natural. Geralmente quando a pessoa vai fazer o agachamento dá aquele estralo. Então já tem que... É bem relativo. Pode ser que aconteça, pode ser que não. Fez o agachamento, estalou, não doeu, normal, conseguiu agachar perfeitamente? Tranquilo, sem problema. Opa, agachou, estalou, doeu pra caramba, aí fica em alerta. Já é bom já ter um alerta, opa, estalou e doeu, aí você precisa procurar uma avaliação, né? Outro teste, que é o teste de McMurray, eu faço essa rotação, levo em flexão e faço a extensão. Ai, doeu, senti o joelho. Aí já tem indicativo também de condropatia ou lesão de menisco, se o teste for positivo. Então a gente sempre avalia o paciente de forma geral. Após mostrar os testes que são realizados em fisioterapias, ele ensina agora algumas estratégias para melhorar o quadro doloroso e que podem ser feitas em casa.
Então, os exercícios que eu vou mostrar aqui são exercícios simples, fáceis, que a gente começou no início com esses, com a Renata, e depois evoluiu para outros mais avançados, que daí já fica mais complicado de a população realizar em casa, né? Porque daí precisa de uma orientação melhor. Então lembre-se, dependendo do exercício que você for fazer, tem que ter orientação, né? O exercício em si, ele deve priorizar sempre a qualidade do movimento. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente pede para a Renata flexionar o pé, manter a musculatura toda ativada e fazer a elevação da perna. Sozinha, ela vai fazer isso aqui milhões de vezes. Mentira. Normalmente, nós passamos séries de 15 a 20 repetições. Então, ela vai fazer 15 a 20 repetições. Chegou na 20ª, Renata, para aqui, para em cima. Mantenha a contração da perna, mantenha aqui o pé flexionado e segura por 30 segundos. Essa é uma estratégia para reforçar a musculatura do quadríceps, reforçar a musculatura ali que faz a flexão do quadril. Um outro exercício, por exemplo, o Renato vai ficar de 4 apoio. 4 apoio, Renato. Aí, aqui, ó, vamos trabalhar duas variações. Uma, ela vai fazer a lateralização da perna, joga lá lateral, Renato. Fez lateral, isso. Aí ela vai fazer uma repetição lateral e uma para trás. Renato, faz uma para trás, uma lateral e uma para trás. Isso, lateral, para trás. Aqui eu estou trabalhando tanto os posterolaterais quanto o glúteo máximo aqui também. Mas existem N outros exercícios que a população pode fazer em casa, né? Uma simples cadeira de mesa, entendeu? Por exemplo, você pode mostrar pra gente esse? Tá bom. Em casa, por exemplo, Renato, vamos posicionar aqui na frente da cadeira. Isso. Você pode usar a liga, né? Continuar com a liga, ou pode fazer sem liga, só para ter a consciência corporal do agachamento. Então, Renato, você vai levantar como se estivesse levantando de um agachamento, mantendo os joelhos não tão abertos, mas jogando eles lateralmente, para priorizar a ativação da liga. Isso, consequentemente, vai ativar mais a musculatura lateral. Então, levanta, senta, levanta, senta. Mais um para ficar legal. Perfeito. Então fica a dica, fisioterapia e médicos ortopedistas. Valeu? Então olha só, ficou a dica aqui do Magno e agora eu vou voltar com a Renata no estúdio para ela falar um pouquinho como que tá a qualidade de vida dela e como tá essa melhora no joelho dela. Volto com você, Renata. Bom, a gente já entendeu que a fisioterapia é uma das técnicas utilizadas aí para o tratamento da condropatia patelar. A gente vai comentar juntinho com você de casa, então, daqui a pouquinho, depois do intervalo, um pouco mais sobre os tratamentos. Existe cirurgia, existe cura definitiva? O que a gente tem de avanços neste sentido? A pausa é bem rapidinha, daqui a pouco nós estamos de volta, você de casa não acerta aí. Já de volta com o nosso programa, hoje recebendo o Dr. Guilherme Pintan, que é ortopedista. Estamos falando sobre a condropatia patelar. No bloco anterior, nós vimos aí a questão da fisioterapia. Hoje, ela é o principal tratamento que a gente tem para a condropatia, doutor? Isso. Na realidade, a gente tem que pensar que são atividades multidisciplinares, né? Então, não só com o médico em si, diagnosticando e falando sobre possíveis tratamentos, mas a fisioterapia é de extrema importância, assim como o fortalecimento habitual, então, e o controle de peso, né? Isso, na realidade, se a gente for pensar em termos de levar esse seu joelho por muitos e muitos anos, né, sem ter que ocorrer um procedimento cirúrgico maior ou algo nesse sentido, temos que lembrar principalmente do controle de peso e da potência muscular, ou seja, o fortalecimento muscular. Isso nós ganhamos tanto na fisioterapia, né, de uma forma inicial até a estabilização dessa dor ou até o ganho dessa musculatura necessária, mas a partir daí não podemos esquecer que ao fim da fisioterapia devemos continuar esse fortalecimento, né? Ou seja, se eu estou na fisioterapia, acabei a fisioterapia e volto a fazer nada, né, volto ao estágio onde eu estava, essas dores com certeza vão retornar. Mas por que, doutor? Eu, por exemplo, identifiquei, né, que tive o diagnóstico da condropatia na prática de atividades físicas, né? Quando eu iniciei a musculação com mais frequência, com mais disciplina, em torno dos 23 anos, hoje eu tenho 35.
Então, é natural da gente pensar, nossa, mas doeu, então significa que eu não posso fazer atividade, que eu não posso fazer exercício. E ao contrário. É ao contrário. Na realidade, quando a gente pensa, por que antes eu não sentia, né? Então, como eu falei, às vezes isso pode ser assintomático. E por que isso é sintomático? Na realidade, se a gente for pensar na cartilagem em forma estrutural, ela é um tecido que não chega sangue, que não chega linfa e que não chega nervo. Então, nos estágios iniciais, isso realmente não vai doer, porque não tem como doer, né? Na realidade, a gente pensa em todo um conjunto, né? Então, se o tecido lá dentro se inflama e a partir daí eu comecei a notar ele inchado, ou então comecei com dores iniciais articulares, a gente pode sim estar falando de um estágio mais avançado. Agora, então o que eu devo fazer, né? Então, às vezes com acompanhamento isso é sempre melhor, né, e mais fácil, porque eu vou estar fazendo isso de uma maneira ideal, né? Agora, quando eu faço sozinho, vou para uma academia muito sozinho e às vezes eu faço isso de uma maneira muito errada, eu estou sobrecarregando ao invés de estar somente fortalecendo. Uma pessoa que tem a condropatia diagnosticada, porém controlada, ela não vai estar impedida de realizar atividade alguma. Vai depender do tipo da lesão e do grau dessa lesão, né? Então, por isso a importância de se diagnosticar e de fazer um acompanhamento com profissionais da sua confiança, né? Seja ele um personal trainer ou educador físico, ou então um fisioterapeuta em conjunto. A cartilagem ela não se regenera de forma alguma. Na realidade, ela faz um processo cicatricial, né? Ela não tem como se regenerar ao ponto onde ela estava, né, sozinha, porque ela justamente não chega sangue, não tem como as células que fazem isso, né, fazerem uma cartilagem nova, né? Então a gente está falando dos condrócitos propriamente dito. Então ela não vai se regenerar, mas ela vai fazer um processo cicatricial e às vezes se estabiliza por um tempo. A fisioterapia, ela chega em determinado momento que o paciente ele pode cessá-la. Porém, por termos aí técnicas de fortalecimento e tudo mais, ela também pode servir como uma aliada para a prevenção. Pode também, sim. Então, geralmente, como eu costumo fazer, às vezes o paciente chega por mim, ele já faz uma prática grande, né? Mas como vimos no próprio vídeo, às vezes a pessoa ela se empolga e só quer fazer um determinado tipo de exercício, porque às vezes eu só quero aquele músculo, né? Mas a gente tem que entender que nós temos músculos acessórios, né? Que são tão competentes como, e na realidade às vezes mais importante do que aquele que a gente quer que se exalte, digamos assim, né? Então a estabilização como um todo, ela faz uma proteção como um todo. Agora, se eu faço somente um tipo de exercício, eu faço somente para um grupo muscular, eu não vou estar tendo essa capacidade de fazer com que a minha musculatura se equilibre. Tem cirurgia, doutor? Tem cirurgia, né? Então, tudo vai depender do tipo da lesão e o tamanho dessa lesão, né? Então, a gente tem que, geralmente, diagnosticar dois tipos principais. Então, se a gente está falando isso de uma forma focal, né? Ou seja, em um pedaço só da cartilagem, um local só da cartilagem, ou se a gente está falando já de um aspecto degenerativo, ou seja, em toda a minha cartilagem, né? Quando a gente fala de forma focal, a gente tem vários tipos, né, de cirurgias que podem, na realidade, fazer com que aquele único pedaço eu substitua, né, aquele único pedaço, digamos assim. E agora, quando a gente está falando já de um grau já muito maior, onde eu estou falando já, ou seja, de uma certa idade, ou já estou falando de um trauma grande, ou já estou falando de um processo degenerativo mesmo, e que isso me incomoda ao ponto de me limitar muito ao meu dia a dia. Eu já tentei N situações de fisioterapia, já fortaleço há muito tempo, mas essas dores não cessam de forma alguma. Nós podemos estar falando de uma prótese de joelho, né, ao final, né? Então, que seria uma substituição completa dessa cartilagem, né, ou da falta dela, principalmente, e onde a gente vai utilizar uma substituição como um todo, que é uma prótese de joelho. Muito bom. Queria agradecer sua participação aqui conosco. Eu que agradeço. Quem quiser saber mais sobre este assunto ou outros problemas relacionados à ortopedia, pode te encontrar como? Eu atendo no Hospital das Clínicas, né, basicamente. Podem me encontrar pelo número, né, que eu vou deixar com vocês após, e podem me seguir pelo Instagram também, que a gente pode entrar em contato e com certeza fazer uma avaliação mais a fundo.
Agradecer também a Celibras por mais uma vez estar conosco, nos ajudando a levar este tema a todos os públicos, né? E agradecer a você de casa que nos acompanha fielmente aqui na telinha da SIC TV. Sábado que vem nós estamos de volta. A vocês um ótimo final de semana. Aproveite. Tchau, gente.